Se você preza por um bom trade com uma boa assertividade, um bom payoff, opere sempre na posição de captura de liquidez. Vamos lá, turma, para quem tá chegando agora, não é inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva. Se gostar desse vídeo, já deixa o seu like, assina o sininho aí para você receber os nossos próximos vídeos. Então venho aqui, eu trago conteúdo de alto potencial. E você já vai pegar dessa aula e já vai aplicar e ter excelentes resultados. Eu falo, operar na posição de captura de liquidez, você tá alinhando ali o operador de Smart Money Concept ou região de interesse. Aí nós temos o que? O Order Block, Fair Value Order Block, Fair Value Gap, Breaking Block. Todas essas regiões, ele é tão intensivo para a continuidade do flow. Ou seja, se o mercado está numa tendência de alta, ele precisa desses pós para reabastecer a demanda de qualidade e dar continuidade. Só que para validar essas regiões, ela precisa estar na posição de captura de liquidez. Porque a criação de liquidez é uma pressão constante existindo nos fundos ou nos topos, significando que sua região tem um grande potencial de continuidade. Se o mercado vem de forma mais íngreme e reta dessa região de interesse, provavelmente seu pós seja de muita má qualidade, pode servir até mesmo como ponto de liquidez para ele dar ignição, ou seja, teu order block, teu pós de interesse será estopado. Primeiro ponto importante que temos é o BSL, que é um topo expressivo, Bullside Liquid, tá onde o preço sente a oferta de qualidade ou quem está comprado solta as mãos, vendedores ganham intensivo, tá? E ele acaba desenvolvendo essa movimentação de baixa. O segundo contexto é o SSL, Sell Side Liquid. Quanto mais expressivo for esse fundo, mais intenção de compra abaixo dele na posição de captura fica bem mais eficiente. Pensa comigo, se o mercado atingiu uma determinada região e ele voltou com muita velocidade, tomando esse fundo expressivo, é porque existiu demanda de qualidade, existiu pressão compradora nos fundos. Então, trade na posição de captura de um SSL, até mesmo de um BSL, fazendo um alinhamento de fluxo aqui, nós temos trade de alto potencial, porque ele pode replicar essa força futuramente na próxima movimentação de captura. Simulando o ponto de order block, o preço deixando essa liquidez mais próxima, ele já está na posição de captura. Então, por ele sentir essa pressão sendo efetiva nos fundos, forma que minha qualidade de POI seja interessante. Conversando a contraparte, acreditar em preços mais altos, até mesmo perder topos aqui significativo. Lembrando que todo trade teu tem que estar na posição de captura de liquidez. Diferente da movimentação que ela vem reta, tá seu bloco, ela já te mostrou a primeira intenção. Tá com dificuldade em encostar no meu ponto de interesse, calma lá que eu tenho pressão de compradores aqui na região. Então eu já fico em alerta e observar que pode sair um trade aqui de alto potencial. O mercado vem ele capturando essa liquidez e replica novamente a mesma movimentação, absorvendo demanda de qualidade desse POI. Aqui nós temos um desenvolvimento. É claro que o vendido está soltando a mão embaixo e também quem está embaixo está absorvendo, está entrando força compradora. Então, se você seguir essa lógica, cara, na maioria das vezes vai dar tempo do preço desenvolver, até mesmo você colocar lá no break-even e tirar o risco dessa operação. Sabendo que o mercado trabalha de forma fractal, nós temos tanto a liquidez externa como a liquidez também interna. Nós temos aqui um desenvolvimento de alta, em que nós deixamos outro topo expressivo, um BSL. E novamente ele volta, novamente um SSL, um fundo expressivo. Então, se eu já tenho esse fundo expressivo, eu já fico em alerta que eu tenho demanda efetiva nos fundos. Então, eu posso fazer o quê? Buscar uma região de interesse. Aqui nós temos um Fair Value Gap. Tudo que tiver acima dessa região onde o preço não atingiu, não foi projetado, chamamos de liquidez externa. Tudo aqui embaixo, vindo da região onde esse preço não veio capturar, chamamos também de região de liquidez externa. E tudo que tiver entre a máxima e a mínima desse SSL, chamamos de liquidez interna. Então, dentro da liquidez interna, não iremos operar. Temos um caso, que eu vou explicar mais na frente aqui para vocês. Validando aqui meu ponto de interesse, o preço vindo na posição de captura. É interessante você guardar o alinhamento de fluxo aqui, ó, pegar um baita de um trade. Mas, Marx, você falou que fica entre a extremidade do BSL até a extremidade do SSL, tudo que tiver dentro. Aqui não é liquidez externa? E esse ponto aqui na mínima, não seria essa liquidez externa? Justamente, é o caso que eu vou explicar agora aqui para vocês. Observarmos, o preço começou a tendência daqui até essa região de extremidade. Então, diríamos que desde essa máxima até essa mínima, tudo isso seja liquidez interna. Calma lá. Eu estou trabalhando numa tendência de alta entre a minha máxima e mínima após uma impulsão. Dentro da configuração eu tenho a liquidez interna. Olhando bem de perto agora, desde essa primeira pernada até essa região de máxima e mínima, tudo que está dentro da onda propulsora ou dentro do contexto corretivo, aqui dentro também é liquidez interna. Entre essa mínima até essa máxima, nós temos
liquidez externa e novamente aqui embaixo liquidez externa, porque vai depender do ponto de referência que estou trabalhando, sendo que o ideal é trabalhar sempre a favor da tendência. Se vai trabalhando no contexto de 4 horas, H1, eu posso pegar essa pernada e replicar ele aqui atrás. Uma alta, uma breve correção que seria todo esse contexto e novamente uma alta. Então tudo que acontece nesta região eu vou chamar de liquidez interna. Mas também no outro ponto de vista, se eu estivesse olhando aqui no 4, no diário, dessa máxima até a mínima, tudo que tivesse também trabalhando aqui dentro, eu vou chamar de liquidez interna. Depende do ponto de referência, por isso que o ideal é que você trabalhe novamente a favor da tendência. Já estou trabalhando a favor dessa configuração, então tem uma mínima que está na posição de captura de liquidez, sempre na posição de captura de liquidez, perdendo o topo significativo, um novo ponto de referência. Minha máxima externa vai ser essa, minha mínima externa vai ser esse ponto de referência. Agora, para validar meu POI de interesse, que ela gere a sua própria liquidez, validando meu POI. Para o que, turma? Eles têm que estar sempre na posição de captura de liquidez. Sei que existe pressão de demanda efetiva nos fundos. Então, o preço pega meu POI, meu order block, e dando ignição nessa movimentação. Vamos voltar para cá. Olha só, o mesmo contexto que o mercado já veio, puxou forte, gerou uma liquidez. Se eu olhar desse ponto de referência, eu tenho novamente aqui uma tendência de alta. Até mesmo com o ponto pode fazer o quê, turma? Absorver demanda para uma região, para continuar até uma região de interesse que de grande faixa de volume e novamente vir capturar essa liquidez dos mínimos. Mas nesse ponto de referência, aqui para cá é externa, até essa máxima é externa e novamente eu vou gerar outra construção de causa. Olha só, criando liquidez. O que está entre essa mínima é externa e tudo que está entre essa máxima é liquidez externa. E dentro dessa região é tudo liquidez interna. Então eu já gerei a liquidez suficiente para validar meu POI mais próximo. Aqui também nós temos um Fair Value Gap, onde o preço pode absorver demanda de qualidade, porque se ele criou liquidez, ele não cria liquidez à toa. Ele cria liquidez para justamente provar que tem demanda de qualidade ou oferta de qualidade na região para dar intensivo na continuidade. Bato na tecla novamente, é por esse motivo você tem que pegar mercado em tendência, não mercado lateral. Pega o contexto e você vai formando sua própria liquidez interna, suplementando a liquidez interna para validar um POI que está fora da região, está na liquidez ali externa. Isso aqui nós temos um SSL e um BSL. Agora você vai concordar comigo que faz sentido sempre trabalhar na posição de captura de liquidez. Se o mercado é fractal, uma tendência de baixa, trabalhamos topos abaixo de topos e fundos abaixo de fundos. Mas sempre que o mercado visita uma região de fundo, captura essa liquidez, então o mercado faz o quê? Quem está vendido geralmente abandona, quem está aqui embaixo após sentir fundo expressivo entrou demanda. Então por que não vai entrar demanda novamente nessas regiões? Toda vez que o mercado captura uma liquidez, ele acha demanda na cara dele. Então o que ele faz? Ele pede socorro para um ponto de order block. Toda vez que o mercado vem captura a liquidez, ele acha que aqui embaixo? Demanda. Olha só, ele busca socorro para uma região de order block, não é mesmo? Agora olha aqui, o mercado vem, perde esse topo significativo fazendo choque dentro da análise SMC. Então, quando ele perde esse topo, o que ele acha? Aqui em cima, oferta. O que ele faz? Pede socorro para dar continuidade. Então, se você tem um fundo expressivo, a posição de captura de liquidez nessa região, ele fazendo o alinhamento de fluxo, criando a própria liquidez aqui para validar a minha ponto de referência, olha que sensacional, turma. Você tem esse retorno, no mínimo 50% dessa pernada você consegue projetar. O importante é que o trade esteja na posição de captura de liquidez e a próxima movimentação vem intensivo para caçar, abastecer a oferta para ver se ele continua caindo. Então, está de novo na posição de captura de liquidez. Ele vai alinhar para fazer o quê? Buscar a oferta que há necessidade. Um trade que executamos 100% ao vivo junto com o meu time da EliteX. Meu ponto de referência, turma, dessa mínima até essa máxima. Então, tudo que está aqui para cima é o quê? Externa. Temos outro ponto de Fair Value Gap. E ele vem gerando o que, turma? Liquidez. Essa criação de liquidez mostra a pressão de demanda nos fundos. São vários SSLs. Aqui nós temos o quê? BSL. Então, nesse ponto de referência, a liquidez externa está aqui embaixo e a liquidez externa está aqui em cima. Então o mercado fazendo agora na posição de captura, pegando e absorvendo demandas de qualidade, nós temos um trade de alto potencial. Olha lá, ele captura a liquidez, pega no região de Fair Value Gap, você pode entrar tanto cravado, com stopzinho mais curto, ou esperar que a confirmação e pegar o desenvolvimento. É um trade que paga 4 vezes mais em relação ao nosso risco retorno. Aqui no mini índice, olha só, turma, ponto de referência onde abaixo dele é liquidez externa, aqui nesse ponto de referência também é liquidez externa, onde nós temos uma região de grande faixa de volume, onde ele deixa um PO de continuidade, 1, 2,
3, ele perde fundo, ó, fazendo fake choque e puxa forte para cima nessa tendência. Então eu acabo validando essa região. Agora eu preciso que ele esteja na posição de captura de liquidez. Assim que ele absorve essa liquidez, olha como ele puxa, pum. Agora esquece tudo isso aqui para trás. Eu preciso desse ponto de referência, daqui para cá. Imagina que só existisse isso. Então daqui para cima é externa, daqui para baixo é externa. E tudo que tiver aqui dentro é o que? Interna. É por isso que é necessário que eu gere a própria liquidez dessa região de order block. E ela gera aqui, ó, a liquidez. Então, novamente, esse outro ponto de referência. Aqui para cima é o que? Externa. Aqui para baixo é externa. Então, essa pressão que ele cria nos fundos prova que a minha região de demanda é efetiva e eu posso, bandeira verde, executar essa operação. Então, ele captura a liquidez, faz o choque dentro da análise SMC, mais o BOS e executa o meu trade. Também é um trade que chega a pagar aí 3 vezes mais em relação ao meu risco retorno. Sensacional, turma. Vamos em cripto, o BTC, aqui ele trabalha uma reacumulação, mas mesmo com texto de liquidez. O mercado faz 1, 2, 3, perdendo o topo, um BOS. Meu ponto de referência aqui é até essa mínima, que eu estou pegando, trabalhando a favor dessa tendência. E ele gerou a sua própria liquidez. Trabalhou abaixo de reacumulação. Aqui ele faz novamente um choque dentro da análise SMC. Eu vou pegar esse contexto de liquidez do BSL, tudo que está aqui em cima, ó, é liquidez externa, tudo que está aqui embaixo é o que é? Liquidez externa. É claro, até essa mínima liquidez externa, até essas outras máximas é liquidez externas. Eu estou falando do meu ponto de referência. Observar que nesse momento eu tenho uma onda propulsora que faz um choque, para me validar essa outra região de interesse, é necessário novamente que ela gere o quê? A liquidez. A pressão de demanda sendo efetiva nos fundos. Isso prova a qualidade de trade. Então, tudo que está entre essas máximas e essas mínimas é liquidez interna, neste ponto de referência. E tudo que está aqui em cima dessas regiões, essas mínimas desse ponto, é liquidez externa. E isso acaba validando o meu trade estando na posição de captura de liquidez. Você pode guardar alinhamento de fluxo, LPS e dar continuidade nesse flow. Olha lá, o preço faz exatamente como nós desenhamos. Ele faz essa movimentação de 1, 2, 3, ele perde topo, um choque, você compra na região, stop nessa mínima, é um trade que chega a pagar aí 7 vezes mais em relação ao nosso risco retorno. Sensacional, então, sim, vale um like seu. Você ainda não me segue na rede social, marques.trader com 2R. Agora essa aula sensacional merece novamente uma pesada no like aí, turma. E não esqueça de se inscrever.